a gente, né, segue aqui dando sequência à nossa série de entrevistas aos candidatos à presidência da República. Hoje a BMC News recebe Felipe Dávila, candidato à presidência pelo Partido Novo. Essa entrevista terá duração de 1h02 e o candidato terá 2 minutos para as considerações finais, respeitando, né, os mesmos tempos dados aí aos outros candidatos. Bom, a gente começa então agora essa rodada. Quero falar mais com ele, né, o empresário que é formado em Ciências Políticas pela Universidade Americana em Paris, na França, possui mestrado em Administração Pública pela Harvard Kennedy School dos Estados Unidos. Quero trazer aqui na minha tela, então, já o candidato Felipe Dávila para a gente começar essa nossa rodada de conversas. Muito obrigada pela sua presença, candidato. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Muito obrigado, Paulo. Um grande prazer estar aqui com você, Isabela e todos aí da BMC News. Obrigada. Candidato, no seu plano de governo, né, a gente andou lendo aqui um pouco mais sobre o seu plano de governo, você propõe aí erradicar a pobreza extrema, promover a abertura total da economia e transformar o Brasil em um país carbono zero. São pautas de grandes desafios. Primeira pergunta é saber como que você pretende fazer isso. Bom, primeiro nós precisamos ter um poder executivo que dê um norte ao país. E o norte é exatamente o plano de governo. Nós vamos colocar em prática tudo o que está no plano de governo. Mas tem uma lista de prioridades para essas coisas acontecerem. Se a economia não voltar a crescer, nós não vamos conseguir resolver os problemas sociais do Brasil. Porque uma economia que se arrasta há mais de 10 anos, crescendo praticamente zero, ou tendo esses pequenos soluços de crescimento, não tem como resolver a questão social no Brasil. Então é urgente fazer a economia do Brasil voltar a crescer. O Felipe estava dando aí o retrato da Bolsa de Valores. É isso que acontece no Brasil há mais de 10 anos. Parte da recessão econômica, porque a economia não cresce, que a gente tem uma economia que é isso. O governo põe o pé no acelerador do gasto público e aí o Banco Central tem que colocar o pé no freio. E é uma contradição o tempo inteiro em política pública, ou seja, a gente vai arrombando o teto de gasto, vai destruindo as contas públicas e aí larga tudo na mão do Banco Central para tentar segurar tudo no grande pé no freio, que é o aumento da taxa de juros. Então nós precisamos acabar com essa irresponsabilidade. E aí, Paulo, nós temos 3 grandes oportunidades. A primeira grande oportunidade que eu digo que o Brasil ganhou na loteria é a economia de carbono zero. Por que ela é tão importante? Porque o mundo está caminhando para essa economia de baixo carbono. E essa economia de baixo carbono não é só o governo que determinou as metas de 2050, uma redução drástica de todos atingirem carbono neutro, mas o mercado, os investidores, tem mais de 1/3 do investimento no mundo, a gente está falando de 50 trilhões de dólares que está carimbado lá, ou do ESG, ou nós vamos olhar para o meio ambiente, para a questão social, para a governança, ou não vai ter investimento. E nesse mundo do carbono zero, quem é a superpotência? O Brasil. O Brasil é o país com capacidade de sequestrar 50% do carbono emitido no mundo. É o único país que pode fazer isso. Nós somos a Arábia Saudita do mundo do baixo carbono. E como é que o Brasil pode fazer isso? Plantando árvore em terras degradadas. Nós temos mais de 50 milhões de hectares de terra degradada no Brasil. Se nós utilizarmos 3 milhões de hectares desses 50 milhões, o Brasil já vai ser a primeira potência do mundo carbono zero, né, das grandes economias. Então, assim, é uma enorme oportunidade, inclusive, para atrair investimento, né, investimento no Brasil em áreas como infraestrutura, né, então nós precisamos desse dinheiro do mundo, então precisamos ter esse plantio de árvore. E esse plantio de árvore, além de tudo, vai resolver uma questão social que você está mencionando aí, que é dar dinheiro para as pessoas mais pobres. Por quê? Porque o plantio de árvore vai começar nas pequenas propriedades. Então, isso vai garantir uma renda de R$500 por hectare ano de árvore plantada. Então, isso vai ajudar o Brasil a contribuir com o mundo para a redução de carbono e, ao mesmo tempo, vai resgatar a credibilidade internacional do Brasil na política externa e, por consequência, vai atrair investimento privado para o Brasil em áreas fundamentais, como a questão de logística, infraestrutura que o Brasil precisa. Então, o Brasil precisa aproveitar essa grande oportunidade. Segundo ponto é que se o Brasil desperdiçar essa oportunidade, além de espantar investimento, vai prejudicar o carro-chefe da economia brasileira, que é o agronegócio. O agronegócio vem sendo retalhado de forma mentirosa
né, dizendo que toda a soja exportada vem de área desmatada, a carne produzida no Brasil vem de área desmatada, o que é mentira. Né? Nenhuma agricultura é tão sustentável como a brasileira. Né? Se olharmos hoje a agricultura brasileira, qual é o outro país que produz soja no Cerrado e mantém 35% de reserva legal? Qual é o país que produz 1 tonelada de cacau e mantém 80% de reserva legal, como é o caso no norte do Brasil? Portanto, nós temos assim a agricultura mais sustentável e uma das mais produtivas do mundo. Então, o Brasil tem de aproveitar a oportunidade do carbono zero. E aí vem uma questão que você tocou, o segundo ponto do programa, que é a abertura econômica. Por que a abertura econômica é tão importante? Porque, Paulo, você que acompanha a notícia econômica há muito tempo, sabe disso. Não tem nenhum país no mundo que voltou a crescer de forma sustentável, que manteve a sua economia fechada. E o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo comercialmente. Portanto, nós temos de abrir essa economia. Nós vamos abrir de forma gradual, colocar um cronograma de abertura nos próximos 4 anos. Então, tudo isso vai ser feito de gradual, porque nós não queremos quebrar. Pelo contrário, nós queremos ajudar, principalmente, a indústria a se reindustrializar. E como isso? Com a abertura comercial, os industriais vão ter acesso a comprar a melhor tecnologia de ponta por um preço acessível que hoje não dá para comprar de tanta barreira tarifária que a gente tem no Brasil. Segundo, que a indústria vai passar a ter acesso a linhas de crédito internacional. E terceiro, que ela vai pensar nessa reindustrialização pensando nos mercados globais e não apenas no mercado interno. Então é fundamental essa abertura unilateral. E outro benefício político que a abertura unilateral da economia vai trazer é organizar a sociedade civil, principalmente o setor privado, para pressionar o Congresso Nacional a aprovar as reformas, como a reforma administrativa, como é o caso da reforma tributária e também como é o caso da reforma trabalhista, que nós temos de avançar ainda mais. Portanto, a abertura unilateral com cronograma de abertura vai ajudar a sociedade se organizar para pressionar o Congresso a fazer com que essa agenda da reforma ande. E aí, finalmente, nós vamos ter como combater essa pobreza extrema. Como é que se combate a pobreza extrema? Sem gastar 1 centavo a mais do que já vem sendo gasto com os programas sociais, mas usando esses recursos com critérios de focalização nos programas das pessoas mais pobres. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje o auxílio emergencial, como você sabe, é distribuído de forma igual, não tem critério de distinção. Então, um jovem de 20 anos vai receber o mesmo benefício que uma mãe com 2 crianças. Isso não existe. Nós precisamos ter foco. Essa mãe com 2 crianças precisa receber mais dinheiro do que um jovem com 20 anos. Então, precisa calibrar os programas. E isso é que nós vamos fazer, focalização e porta de saída dos programas, que é muito importante. O Bolsa Família, como você sabe muito bem, é um programa que estimula as pessoas para continuar a receber o benefício a ficar na economia informal. Porque se ela tiver agora um trabalho formalizado, ela tem que sair do programa. Então, o que nós pretendemos fazer nesse caso? Uma pessoa ganha um emprego, sai do programa, mas se ela for demitida, ela volta imediatamente para o programa. Ela não precisa se recadastrar novamente, passar por aquele todo o processo burocrático. Então, focalização, porta de saída para os programas sociais, abertura unilateral da economia para o Brasil voltar a recuperar sua capacidade de competir no mercado internacional e aproveitar esta enorme oportunidade da economia de baixo carbono para o Brasil atrair investimento e se tornar a grande alavanca do desenvolvimento econômico sustentável do país. Candidato, aproveitando que você falou da questão ambiental, né? Você disse em uma entrevista recente que é preciso superar o ambientalismo barato de esquerda e que é absurda essa exploração política de manter a região subdesenvolvida. A gente sabe que hoje as empresas precisam seguir ali a política de ESG, o mundo inteiro está voltado ali para o ESG. A gente viu o governo Bolsonaro nesses 4 anos ser muito criticado por sua política ambiental, principalmente lá fora, né? Você acredita que Bolsonaro realmente errou? E o que fazer para melhorar nossa imagem ambiental lá fora? Você acredita mesmo que o Brasil não preserva, como dizem lá fora, até alguns aqui no Brasil? Ou é mais narrativa da esquerda? E o que faria no seu governo? Bom, vamos lá. A esquerda tem um plano desastroso para o meio ambiente, que a preservação da esquerda é para criticar o capitalismo, é para criticar as empresas, é chamar o agronegócio de latifundiário e fascista, como o Lula chama. Então é um desastre total. Né? A preservar significa não gerar riqueza. Não, a política ambiental é justamente para gerar riqueza e ser a mola propulsora da retomada do crescimento econômico, tá certo? Então, nós precisamos entender que é por meio do mercado
e de um governo que vai fazer a lei cumprir. E aí é onde eu critico a política ambiental do governo Bolsonaro. O desmatamento foi gigantesco, não dá para ir contra os fatos. Nós temos mais de 8 mil quilômetros de desmatamento no Brasil. Ou seja, o Brasil é um país que vem desmatando de uma forma acelerada. É uma visão antiga, dos anos 70, talvez lá no tempo que o Bolsonaro ainda entrou para o Exército, que é assim, progresso é desmatar o país, né? Não existe isso. Hoje nós sabemos que progresso é manter o país e saber extrair mais valor ainda dessa economia verde. Então é uma visão antiquada também, dizer que precisamos desbravar o Brasil, desmatar o Brasil para levar progresso. Não é isso que acontece. E isso vem afetando dramaticamente a imagem do Brasil. Então, nesse caso, a gente precisa de mais governo, mais Estado. Como? Precisamos ter um embargo automático de terras desmatadas. Hoje você tem imagem de satélite, dá para fazer isso. Dá para você... Agora passamos uma lei importante, que você sabe, Isabela, que foi a história da digitalização dos cartórios, porque você sabe que isso é uma cadeia do crime, né? Um desmata, aí já tem lá uma ligação no cartório, e aí começa a tomar a posse da terra, põe lá um gadinho, e depois de um tempo começa a vender a terra, né? Então nós temos que quebrar essa cadeia do crime. Nós precisamos combater o desmatamento, sim, e isso é com o governo, é com tecnologia, e dá para fazer. Só que o governo não tem coragem de comprar essa briga política porque vai esbarrar, sim, em respaldo político. Nós sabemos que tem muito político que está comungado com essa bandidagem no Brasil, nessa questão do desmatamento. Então, precisamos sim combater o desmatamento, levar a sério, em vez de ficar negando os dados do desmatamento no Brasil. Nós precisamos reduzir dramaticamente o desmatamento, colocar sim uma política de desmatamento zero nessa Amazônia, legal, não pode ter desmatamento na Amazônia legal. O que nós temos é de focar nesse combate e aproveitar essa enorme oportunidade que o mercado internacional nos está dando. Brasil, toma juízo, faça uma boa política ambiental e nós vamos ter uma enxurrada de investimento no país. É isso que nós precisamos. Então, nós não podemos negar a realidade. Então, esse governo foi desastroso em deixar o desmatamento crescer, isso atrapalhou demais a política externa brasileira, afugentou investimento. Eu vou dar um exemplo concreto para você, Isabela. Sabe qual é o fundo hoje que tem de investimento para plantio de árvore em terra degradada, como a gente está falando? Mais de $1 trilhão. Sabe quanto nós pegamos desse recurso? Zero. Nós não pegamos um centavo disso para começar, por exemplo, a reflorestar áreas degradadas no Brasil. Então a gente está jogando dinheiro fora, a gente está jogando oportunidade fora. Então, nem o governo Bolsonaro, nem a esquerda entenderam a mudança que ocorreu no mundo, esse mundo a caminho de uma economia de baixo carbono. E nós vamos sim implementar a política adequada de baixo carbono, com mais Estado para combater desmatamento e mais mercado para atrair investimento e que vai impulsionar o crescimento econômico no Brasil. A pergunta vem agora do economista, analista e comentarista político aqui da BMC News, Alan Gani. Fica à vontade, Gani. Bom dia, obrigado, Paula. Bom dia, candidato. Eu gostaria de saber o posicionamento do senhor em relação ao direito do cidadão portar arma para se defender, ideologia de gênero e também legalização de drogas. Bom, primeira coisa, nós temos que pensar o seguinte: um Brasil, do jeito que encontra hoje, Gani, você que é economista sabe, a gente precisa ter uma lista de prioridade. A prioridade é fazer o Brasil voltar a crescer. Para mim, essa é a prioridade. Todos os outros assuntos, tudo bem, é importante para um, para outro, mas assim, gente, o que isso tem a ver com o crescimento econômico do Brasil? A gente tem que focar nisso, a gente tem que gerar renda e emprego. As pessoas querem dinheiro no bolso, emprego e crescimento. Mas eu vou tratar desses temas. Eu sou a favor do porte da posse de arma, mas eu sou contra esta banalização que vem acontecendo com os CACs. Agora inventaram um clube de tiro, você vai lá, se inscreve em qualquer clube de tiro 24 horas e pode sair armado. Não é assim. A lei brasileira é muito boa e tem um rigor enorme para você obter um porte de arma. Se você quiser obter um porte de arma, tem sim um rigor que é fundamental. Então, esta banalização que vem acontecendo com os CACs é muito perigoso. É deixar as pessoas armar, é burlar a lei, é um atalho. Não podemos deixar isso acontecer. Temos de manter a lei do jeito que ela é. O cidadão tem direito de ter o seu porte de arma, de possuir arma.
Mas não pode banalizar isso como agora você se inscreve em qualquer clube de tiro e sai armado. Não é assim. Então, primeira coisa é isso, né? Então, o segundo ponto que eu vejo aí, outra questão que você está ideologia de gênero. Acho que esse é um assunto que o governo não tem que se meter, não. Isso é do tempo das famílias, das instituições, das escolas. A gente tem que parar de achar que isso vai melhorar a educação. Vai melhorar o aprendizado das crianças na sala de aula que não aprendem nada, vão à escola hoje e não aprendem nada? 1 em cada 10 jovens que saem da escola não sabe o conteúdo de matemática? Vai ajudar na alfabetização? Então vamos focar no que é fundamental. Eu acho que a gente gasta muito tempo no Brasil discutindo questões que não são urgentes. Elas são importantes, mas elas não são urgentes. Nós precisamos ter um senso de urgência para recuperar um país que não cresce há mais de 10 anos. Ninguém quer mais morar num país que tem um Estado caro, ineficiente, que bate a nossa carteira com uma das cargas tributárias mais altas do mundo, que presta um serviço público de péssima qualidade e uma economia que não cresce. A gente então vive num país que o Estado custa uma fortuna e o Brasil não cresce. O que a gente está fazendo em relação para resolver esse problema? Este é o problema que a gente tem que resolver. Nós temos de ter uma sessão, um critério aqui de urgência e importância. Todas essas questões que você mencionou são importantes, mas nós temos de enfrentar as questões urgentes que vêm sendo jogadas para debaixo do tapete, porque esses governos não têm competência e coragem para enfrentá-las. Candidato, eu vejo que algumas nações são mais desenvolvidas do que outras porque têm valores mais evoluídos, ligados principalmente ao respeito às liberdades individuais, aos direitos naturais, que acaba levando às liberdades econômicas. Nesse sentido, essas questões morais, elas não se tornam também primordiais porque elas podem ter um impacto, inclusive, na economia? Sim, mas a gente tem que entender que o Brasil, uma das questões fundamentais da liberdade é justamente que a lei seja igual para todos. A lei tem que ser igual para todos. O Brasil, não existe... Qual é a lei que é igual para todos no Brasil? Todo mundo tem uma lei genérica e depois, quando você vai ver a lei, o desdobramento tem um privilégio para cada categoria. Isso não é lei igual para todos. Pega a Previdência, que você conhece muito bem. Não tem uma regra da Previdência que é igual para todos. Todo mundo tem ali o reduto de privilégio. Isso é errado. Nós temos que fazer a lei valer para todos. E essa história das liberdades individuais é sempre cerceada pelo Estado. Cada vez mais o Estado quer se intrometer onde é algo da liberdade do indivíduo. Ele que tem que escolher as coisas. Então, inclusive o Supremo também, candidato? Lógico, o Supremo também está. Esse ativismo do Supremo é contrário às liberdades individuais. O Supremo tem que saber se autoconter a assuntos que não está na alçada do Supremo, que é da alçada do direito individual. É da liberdade individual. O Supremo está deixando a sua função principal de uma corte constitucional que tem que zelar pela Constituição, tem de falar, tem que se manifestar nos autos e não dando entrevista para veículo. Tem que acabar com decisões monocráticas, são decisões colegiadas. Segundo ponto do Supremo, eu entendo, o Supremo tem que saber quais são os assuntos que lhe competem e os que não lhe competem. Eu vou dar um exemplo aqui, cláusula de barreira. Você sabe muito bem o que aconteceu. Não dá para... Quem está judicializando hoje as questões brasileiras é a política. A política perde uma votação e judicializa. Quem está provocando o Supremo é a política, que é incapaz de resolver as questões no âmbito legislativo ou executivo. Então, o que aconteceu com a cláusula de barreira? Um pequeno partido que se sentiu evidentemente prejudicado, porque a gente determinou a cláusula de barreira, recorre ao Supremo. O Supremo tinha que ter a grandeza de dizer: este assunto não nos compete, esse assunto é exclusividade do Legislativo, tem de ser resolvido no Legislativo. Não, mas ele começa a opinar sobre absolutamente tudo. Isso é um absurdo, isso é violar uma cláusula pétrea da Constituição, que é o artigo 5º, que garante as liberdades individuais. Um tema importante, né, falando sobre esse ativismo político, inclusive aí do Supremo, né, muitas vezes a gente tem vivido nesse ambiente jurídico e político, sem ficar muito claro especificamente, há uma sobreposição aí entre os poderes em muitas ações. Se você for eleito, como mudar, né, esse ativismo, como você mesmo disse, do Supremo, o que ser feito para que a gente possa, né, não ter uma sobreposição dos três poderes?
Bom, Paulo, a primeira coisa, toda vez que você tem um ativismo de um poder, às vezes do legislativo, do judiciário, é quando o executivo está à deriva. O poder executivo está à deriva, esse é o problema. E aí tem um vácuo. Quando você cria um vácuo, esse vácuo é ocupado pelos outros demais poderes. Eu vou lhe dar um outro exemplo da história recente do Brasil, onde aconteceu a mesma coisa. Foi no governo, em 1988, 89, que era a mesma coisa. Você tinha um presidente fraco, que era o Sarney, e todo mundo achava que quem mandava no Brasil era o Congresso Nacional, era o Ulisses Guimarães, e que o Brasil já vivia um parlamentarismo naquela época. Então, toda vez que você tem um poder executivo à deriva, os outros poderes ocupam o espaço. É isso que está acontecendo. Então, no momento que você tiver um presidente capaz de dar norte ao país, restabelecer o rumo do país, os poderes vão voltar a se acomodar dentro das regras constitucionais. Então, isso vai diminuir o ativismo. Segundo, que nós precisamos avançar com a agenda das reformas, tá certo? Precisamos combater no legislativo essa excrescência de orçamento secreto, emenda de relator. Precisamos avançar com pautas importantíssimas, acabar com decisões monocráticas no Supremo, precisamos avançar com prisão em segunda instância, precisamos acabar com o fórum privilegiado. Olha o que a gente está dizendo, igualdade perante a lei. Não, no Brasil tem um fórum que chama fórum privilegiado. É uma coisa absurda. O fórum tem que ser igual para todo cidadão, não é porque você ocupa um cargo público, você tem que ter um fórum privilegiado. Isso não existe no Brasil. Independência do diretor-geral da Polícia Federal. Como assim? Acabou de vocês darem a notícia aí da decisão do Banco Central. O Banco Central só tem coragem de tomar essas decisões porque tem independência do Banco Central. Porque o presidente do Banco Central agora não pode ser demitido pelo presidente da República. Se pudesse, ele já estaria na rua, o Roberto Campos Neto, porque no ano de eleição vai começar a subir taxa de juros, tá certo? Então é muito importante ter essa independência do diretor-geral da Polícia Federal. O que é isso, essa independência? Nós colocamos isso no nosso plano de governo. O presidente indica o diretor-geral da Polícia Federal, mas o seu mandato vai ser descasado do mandato do presidente da República. Então, uma vez indicado, ele vai cumprir o mandato de 2 anos no presidente que o escolheu e 2 anos no presidente seguinte. Porque se não tiver essa autonomia, como é que a Polícia Federal vai investigar escândalos de corrupção? E principalmente quando esse escândalo de corrupção chega perto da família do presidente da República. Então, precisamos fazer as instituições funcionarem para melhorar a qualidade da política pública e do serviço público para o cidadão. Você tocou também aí numa pauta, num tema muito importante, né, em relação a fazer funcionar. A gente sabe que para muitas propostas colocadas pelos candidatos, elas precisam ter aprovação do Congresso. Muitas pessoas, muitos candidatos, inclusive, criticam muito a forma como o Executivo lida com o Congresso, principalmente por conta das alianças. A gente viu isso, inclusive, acontecer com o presidente Jair Bolsonaro, que precisou até ceder aí para conseguir aprovação para as PECs, enfim, de outras reformas, e que no começo dizia que não iria fazer ali nenhum tipo de aliança com o Centrão, né? Na sua opinião, é possível governar o país sem o Centrão? Como? E o que, né, já que esse Centrão, né, vamos dizer assim, sempre usou da sua maioria para fazer o famoso toma lá da cá, como mudar essa cultura, esse sistema do Brasil? Paula, é possível governar o Brasil sem esquema com o Centrão. Não é sem o Centrão, sem esquema com o Centrão, sem orçamento secreto, sem mensalão. Eu dou um exemplo para você. Olha o governador Zema em Minas Gerais. Governando não tem nenhum acordo de orçamento secreto, de mensalão, não tem nada. Olha o nosso prefeito também do Partido Novo, Adriano Silva, em Joinville, melhor cidade do Brasil, cidade que cresce 10% ao ano. Não tem nenhum acordão. Esse negócio de acordão que precisa ter corrupção para manter a governabilidade é um absurdo. Eu não compactuo com isso, não vou fazer isso de jeito nenhum. Agora, vamos pegar a realidade. Esse mesmo congresso fisiologista que o presidente Bolsonaro deu a chave dos cofres lá para o Centrão fazer seu orçamento secreto, emenda de relator, é o mesmo congresso que antes de existir essas barbaridades, aprovou sim. Aprovou a reforma trabalhista, aprovou a reforma previdenciária, avançou com o marco do saneamento básico, aprovou o novo marco das startups, a independência do Banco Central, andou. Muitas pautas importantes do país andaram. Portanto, não significa que elas andaram por causa desse esquema. Não é verdade isso, porque muitas dessas pautas andaram antes de existir esses esquemas.
Então, o Brasil não pode compactuar com esse tipo de coisa, porque se você fizer isso, jamais as pautas reformistas vão andar no Brasil. Jamais nós vamos ter progresso de resgate de credibilidade das instituições se você chama gente dessa estirpe para governar o Brasil com você. Não pode. Você tem que saber disciplinar as ambições políticas. E eu digo para você uma coisa, Paulo, nenhum político é contra uma pauta que vai fazer o Brasil crescer, gerar renda e emprego. Inclusive porque a eleição dele vai ficar mais fácil e mais barata. A gente volta agora então com um economista, professor Alexandre Cabral, que está aqui na nossa tela. Também tem perguntas ao candidato Felipe Dávila. Fica à vontade, Cabral. Olá, Dávila, tudo bom? Oi, Cabral. Tranquilo. Uma pergunta básica. Você vai, sendo eleito, você já assume a presidência com uma possível mudança de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, líder da Câmara e líder do Senado. Um dos medos que vários políticos têm, isso é uma coisa histórica, é ficar o famoso pato manco. O que seria pato manco? Oposição no liderando o Congresso e situação liderando o governo. O senhor vai estar com aproximadamente 45 dias de governo. Como tentar colocar como líderes pessoas que não deixam o governo pato manco? Bom, a primeira coisa é que você sai da urna legitimada, você foi eleito presidente da República com 45 milhões de votos. Então isso já é uma grande força de legitimação das urnas. O segundo ponto, que se eu for eleito presidente da República, eu não vou esperar janeiro para começar a governar. Eu vou começar a governar o dia seguinte. Eu vou começar a juntar, mandar medidas, as nossas medidas prioritárias, reforma tributária, tentar ver se a gente aprova antes de janeiro. Porque você já tem esse respaldo da sociedade. E aí qual que é a grande vantagem, né, Cabral, que você sabe muito bem politicamente? Quem foi eleito tem mais 4 anos e quem perdeu a eleição vai embora daqui a 2 meses. É uma das melhores janelas que a gente tem para aproveitar medidas difíceis, é nesse momento, vamos dizer, do Congresso Pato Manco, que o novo Congresso ainda não assumiu, e o velho Congresso está aí, com o mandato já definido de quem ganhou a eleição e quem perdeu a eleição. Então, acho que tem uma oportunidade ímpar para nós avançarmos com as reformas. Mas eu digo que na política nós temos sempre de trabalhar para melhorar a qualidade das lideranças, né? Mas você não escolhe o interlocutor. Quem vai votar a presidência do próximo da Câmara e do Senado são os senadores e deputados. Então nós vamos ter que lidar com a pessoa que vencer essas eleições. Lógico que nós vamos fazer força para ter um candidato nosso, melhor tal, mas se perder, você tem que lidar com o interlocutor. Por isso que o importante é você ter um rumo, um norte, avisar o que você vai fazer, quais são as suas prioridades. Hoje ninguém sabe qual é a prioridade. A prioridade é o que sai na manchete no jornal, que você tem. Eu falo, o governo hoje é o governo bombeiro. Começa a apagar incêndio toda hora, aí porque começa a ter um problema aqui. Mas não é assim, nós temos que ter um plano de país, um projeto de país. E nós vamos começar a agir nesse projeto de país imediatamente após a eleição. Então, assim, eu entendo que construir este novo pacto político depende de 2 coisas. Um governo que tem um projeto claro e está disposto a comprar as brigas políticas, e a capacidade do governo, Cabral, mobilizar a opinião pública. Você que vem acompanhando tanto aí as reformas do Congresso Nacional, sabe muito bem disso. Quando as reformas avançam, quando você tem essa combinação do governo disposto a comprar as brigas políticas e a sua capacidade de mobilizar a sociedade. O corporativismo do Congresso foi contra a reforma trabalhista, mas a gente aprovou. Foi contra a mudança do ensino do base comum curricular e do ensino médio. Foi contra o corporativismo da educação, mas nós aprovamos. Foi contra a reforma da Previdência, nós aprovamos. Foi contra agora, você viu isso na prática. A resistência das estatais contra o novo marco do saneamento básico, mas nós aprovamos. Então, quando você tem a sociedade pressionando o Congresso Nacional, junto com o governo disposto a comprar as brigas políticas, é possível vencer a guerra contra o corporativismo. É possível. Estão aí os exemplos concretos de como isso foi feito. Então, eu acredito que nós vamos ter um governo que vai ter um projeto claro de país, capaz de mobilizar a opinião pública para pressionar o Congresso a aprovar essa agenda reformista. Ainda mais quando essa agenda mostra que a curto, médio e longo prazo vai gerar mais emprego, renda para o brasileiro. Isso ajuda a vida de todos os políticos. Qual é o político que vai ser contra isso? Vai ficar uma meia dúzia de turma que só é eleito por essas corporações que só pensam em como tirar mais dinheiro do nosso bolso que pagamos impostos. Mas o resto
vai junto, esse barco, esse navio chamado legislativo, caminha junto, se isso vai trazer principalmente bônus de voto, bônus eleitoral para esses políticos. Considerando esse bônus eleitoral do político, que já começaremos a falar de medidas a partir ali de novembro. Só um detalhe, que não é uma pergunta. Meu único medo é você querer tomar medida em época de Copa. Vai estar todo mundo vendo o jogo e o Congresso vai estar travado, mas tudo bem. Dúvida que eu tenho. Eu falo muito aqui de CAGED, muito. Eu estudo CAGED há muito tempo. E uma das críticas que eu faço não é o CAGED, e sim há um dado em paralelo ao CAGED, que é a quantidade de municípios. Nós temos municípios no Brasil que tem 4, 5 pessoas com carteira assinada. Aí você vai ver, são todos funcionários da prefeitura. Então a cidade é a prefeitura que gera emprego, o resto da cidade não. Para passar uma medida dessa, ela é tão antipopular como uma tributária dentro do Congresso. Com certeza vai ter apoio popular, a população vai te dizer sim, mas na madrugada vão votar não e vida que segue, infelizmente. Como convencer a esse Congresso a medidas polêmicas, tipo essa da reforma municipal? Ah, ok, é só falar pressão popular. Eu acho que a ideia é boa, mas a prática eu acho que não rola. Eu acho que a prática, os bastidores da madruga, se passa qualquer coisa e fica perdido. Cabral, sabe como que nós vamos resolver esse problema? De uma forma transparente, se envolvendo a população. O que nós vamos colocar? Hoje, você está coberto de razão no que você está dizendo. Hoje, praticamente 90% dos municípios brasileiros não têm receita própria. Eles vivem do fundo de participação dos municípios. Eles vivem da mesada do governo federal. Esse é o problema no Brasil hoje. Como é que nós vamos fazer essa mudança? Tudo tem que ser feito de forma gradual. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer da seguinte forma. Todo ano vai ter meta para esses municípios aumentar a sua receita própria. O que significa isso? Você vai ter, se você for prefeito de uma cidade, você vai ter que descobrir ou criar a vocação econômica do seu município, que vai ter que aumentar a receita própria do seu município. Os municípios que não conseguirem aumentar as suas receitas próprias terão de fundir com outro município, até ter volume suficiente para que esses municípios possam agir como entes independentes, tá certo? Então, o ponto é criar ao longo do tempo uma forma gradual, dizendo que municípios incapazes de viver com seu recurso próprio vão ter que fundir com outros municípios. Por quê? Porque você vai estrangular pela receita. Você vai falar assim, porque o que acontece? Você vai reduzindo gradualmente o fundo de participação do município e aumentando a receita própria. É assim que você vai fazer. Você tem que ir pelo lado financeiro. É o único jeito de criar isso. Porque os municípios no Brasil foram criados sem nenhum critério. Era um critério unicamente político, para criar cargo político, para virar ali reduto eleitoral, para dividir dinheiro de fundo partidário e fundo eleitoral. Não teve nenhuma lógica. Então nós temos que fazer o seguinte, vamos restabelecer a lógica. Você quer ser um município independente? Não tem problema nenhum, mas tem que viver de receita própria, tem que aumentar a receita própria. E para isso, vai ter que explorar a sua vocação econômica local. Porque se não tiver foco na vocação econômica local, não tem como gerar receita. Então, veja como com esse gradualismo, com critérios claros, é possível fazer as coisas. O que não dá para fazer as coisas no Brasil é com sopetão. Dizer para o dia para a noite que você vai extinguir tantos municípios, não é assim. Eu entendo que os municípios têm um papel fundamental. Agora, eles precisam entender qual é a sua vocação local. Entendendo a sua vocação local, como transformar isso em recurso, atrair investimento. E fazendo isso, esses municípios vão sobreviver. Agora, os incapazes de fazer isso vão ter que se fundir com outros municípios. Então, eu vejo que dá para fazer isso pelo lado do orçamento. E isso, sim, é uma atribuição do Poder Executivo. Nós temos de ter um orçamento, nós temos de ter um orçamento, clareza, que nós vamos estabilizar a relação da dívida PIB a médio prazo. Nós temos de ter com clareza que todo programa vai ter algum indicador de avaliação se aquele gasto público está sendo feito de forma criteriosa ou não, para nós acabarmos com programas que desperdiçam dinheiro justamente para poder dobrar o investimento naqueles programas que estão dando resultado. Nós precisamos criar critério. Olha, eu trabalho há 14 anos com o CLP, com o Centro de Liderança Pública. Eu venho trabalhando com melhoria de gestão pública e formação de lideranças públicas em estados e municípios.
E a grande mudança cultural que está acontecendo na política brasileira, nos estados e municípios, e que passa meio desapercebido, é justamente essa mudança de cultura para se basear política pública baseada em dado e em evidência. Todos os estados e municípios que têm programas exitosos são programas porque servidores públicos, secretários e prefeitos vêm criando políticas públicas inovadoras baseadas em dado e em evidência. Menos ideologia, mais dado e evidência. É esse o segredo de boas políticas públicas, que nós temos vários exemplos de sucesso. O que me fez disputar a presidência da República, porque eu vi essas políticas públicas inovadoras nos estados e municípios, e todas elas têm um mínimo denominador comum. São políticas baseadas em dado e em evidência. É essa cultura que a gente tem que levar para o Congresso Nacional, que ainda não chegou lá. Candidato, pegando o gancho, numa entrevista recente, você chegou a criticar adversários que prometem manter o Auxílio Brasil em R$600. Você disse, abre aspas, todos aumentam mais os gastos públicos e ninguém diz onde vai cortar. Isso se chama demagogia, isso se chama populismo. Se aumentar R$600, onde vai cortar? Você disse, inclusive, ali que o melhor programa social se chama emprego. E quem gera emprego é o empresário, Mas existe aí uma grande resistência no Brasil quando o governo faz medidas para beneficiar os empresários. Então, como quebrar essa barreira e conseguir fortalecer a geração de empregos? Bom, primeiro, Isabela, é populismo sim. Você aumentar o gasto, dizer de onde é que não vem esse dinheiro e passar a conta para o resto, é populismo. Nós vamos pagar esse ano 500 bilhões de reais de juros sobre a dívida. Esse é dinheiro que está deixando de ir para a saúde, para a educação, que está deixando de ir para a moradia, para a segurança pública, porque nós estamos pagando o juro por causa da irresponsabilidade. Então, sabe como o governo está dizendo? Ele fala assim, não, podemos aumentar o nosso gasto, só que ele está tirando dinheiro do cheque especial, e está deixando a conta do cheque especial para a gente pagar depois das eleições. É uma total irresponsabilidade. Isso é populismo fiscal. Então nós temos de cortar esse gasto ineficiente. De novo, criar critérios de avaliação de gasto. Eu vou dar um exemplo aqui, que a gente ainda não tocou nesse assunto, mas tenho certeza que nós vamos tocar. Educação. Nós gastamos aí 5,8% do PIB em educação, do PIB em educação. Mas os alunos estão aprendendo? Essa é a questão. Qual que é a régua que tem que ser? Se o aluno está aprendendo ou não. E o aluno não está aprendendo. Esse é o ponto. Metade das nossas crianças não estão devidamente alfabetizadas aos 8 anos, e 1 em cada 10 jovens que saem do ensino médio não sabe o conteúdo mínimo de matemática. Então, o que você está fazendo na escola se você não está aprendendo? Onde é que você está gastando tanto dinheiro? Você está gastando com a máquina da educação e não em fornecer uma educação de qualidade. E educação de qualidade é que o aluno aprenda o conteúdo que ele precisa aprender no ano sério dele. É isso que é o jeito. Ah, mas teve a pandemia. Tá bom, tira a pandemia. Quando o PT deixou o poder, 50% das crianças não estavam devidamente alfabetizadas aos 8 anos de idade. Então, com pandemia ou sem pandemia, a educação brasileira continua sendo uma tragédia, porque nós não temos uma regra de como esse gasto público está sendo efetivado na ponta, porque não está melhorando o aprendizado do aluno. Então nós precisamos rever essa conta. Por isso que eu coloquei no meu plano de governo que o Brasil hoje está entre os 10 piores países do mundo, de acordo com o PISA, o exame que mensura o grau de conhecimento dos jovens aos 15 anos em ciência, matemática e línguas, e nós vamos colocar como meta o Brasil está entre os 20 melhores. E aí a régua para mensurar a educação do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, vai ser a regra do PISA, vai ser o exame internacional. E as crianças vão ter de aprender o conteúdo do ano sério em cada estágio da educação, para que esses municípios, para que esses professores, diretores, possam ser devidamente remunerados por isso, por ensinar as crianças. Então, o que falta na gestão pública hoje, Isabel, é regra clara. Qual é o efeito disso? Então, vamos voltar aqui aos subsídios que eu estava mencionando, muito importante, sobre empresários. O que acontece com o subsídio no Brasil? Muitas indústrias, serviços ou áreas da economia brasileira são viciadas em subsídio público. Ou seja, você faz um plano de negócio que mesmo que seu negócio não dê lucro, a margem do lucro é o subsídio do governo. Isso é um péssimo negócio para o Brasil, para o contribuinte. Só é bom para o empresário. Então, o que nós vamos ter que fazer? Primeiro, todo subsídio no orçamento vai ter tempo determinado. Então, por exemplo,
O Brasil quer criar um subsídio para criar uma indústria de chip, para a gente não ficar tão dependente de chip do resto do mundo. Se você acha que isso é um projeto válido, ok, vamos determinar que você vai criar um subsídio. Mas qual é o tempo que precisa para desenvolver uma indústria de chip competitiva no Brasil? 6 anos, 7 anos. Então esse benefício vai valer durante 6, 7 anos. Depois disso, acabou. Ou a empresa consegue competir no mercado de chip global, ou ela não vai ter mais um centavo do dinheiro público. As coisas não têm critério no Brasil. A indústria automobilística recebe incentivo fiscal nesse país, desde o Juscelino Kubitschek, faz sentido isso. Então, é preciso ter critério para gastar o dinheiro público. E nós não temos critério. Então, critério de avaliação e de impacto. Como esse dinheiro está sendo gasto, quantos empregos gerou, aumentou o investimento, aumentou a competitividade do Brasil, aumentou a exportação de bens e produtos de maior valor agregado. Se não, tem que cortar. E nós vamos ter que enfrentar isso. Mas nós vamos fazer isso de forma clara. Nós vamos dizer qual é o indicador, como é que isso vai ser mensurado e colocar em prática. Ou seja, não vamos fazer nada de sopetão. Tudo tem que ser feito de forma transparente, porque isso é fundamental para recuperar a credibilidade das instituições, a confiança do investidor e a previsibilidade nas regras do jogo. Candidato, você tocou aí num ponto importante, você como empresário também, né, traz essa sua visão importante dessa geração de empregos, né, que vem exatamente por parte dos empresários. Só para complementar até essa própria pergunta aí da Isabela, porque a gente vê que muitas medidas, quando o governo tenta tomar alguma medida que auxilie de alguma forma, ou através de um subsídio, ou através de pautas para tentar aprovar algum tipo de uma reforma que beneficie os empresários numa tentativa de aumentar a geração de empregos, a gente sabe, eu também sou empresária, sei o quanto é oneroso aí, exatamente diante das leis, né, em vigor no Brasil. Na sua visão, né, inclusive até trazer um pouco mais como criar novas vagas de emprego, como incentivar aí realmente, né, o empresariado a ter aí uma disponibilidade para gerar mais empregos, para o Brasil poder crescer através de emprego, a gente sabe que é a grande solução para o nosso crescimento, sem que desagrade a parcela que não entende, né, que muitas vezes critica quando o governo faz algo positivo para o lado empresariado, esquecendo que é o empresariado que gera o emprego, que paga o salário da população. É isso mesmo, Paulo. Quem gera emprego é o setor privado. Quem gera riqueza num país não é governo, não é o Estado, é o setor privado. Então, o que o setor privado está pedindo hoje? O setor privado pede duas coisas muito legítimas. Primeiro, pelo amor de Deus, tira o Estado de cima de mim, deixa eu trabalhar. Eu passo o dia inteiro lidando com burocrata, com novas normas, com uma complexa carga tributária, com um encargo trabalhista, um dos mais altos do mundo. Deixa a gente trabalhar. Na verdade, o que você está pedindo é assim, simplifica as regras, desburocratiza, deixa a gente trabalhar, que a gente, se deixar a gente trabalhar, a gente faz o resto. É isso que o empresariado está pedindo. Não é pedindo muito, não. Né? E segunda coisa que o empresariado pede, com razão, é estabilidade das regras do jogo, previsibilidade. Não é possível criar uma lei hoje, aí amanhã você acha que você está na legalidade e vê uma outra interpretação da lei, agora você está na ilegalidade. Isso não existe em nenhum país do mundo. Você imagina investimento em infraestrutura, que é um investimento de 20 anos, aí vai lá a Prefeitura do Rio de Janeiro encampa a linha amarela. Como é que você faz um negócio desse? Ou você suspende o contrato de pedágio, depois que você asfaltou, melhorou a infraestrutura, a malha rodoviária, como é que pode fazer um negócio desse? Então, o que nós queremos são duas coisas. Tira o Estado do cangote do empresário e tenha regras previsíveis. Segurança jurídica, se traduzindo isso. É só isso que a gente quer. O resto, aliás, é tão curioso isso, né, que tudo que você pede para as pessoas, se você fizer o jogo do A ou B, não, você prefere isso ou isso. Então, no fundo, o mínimo denominador comum que está todo mundo pedindo que produz no Brasil é isso. Então, não é muito. O Estado tem que fazer isso. Agora, qual é o problema? O Paulo, que você sabe muito bem. No Brasil tem duas categorias de cidadão. Nós que vivemos do trabalho, da produção, do que nós empregamos, né? E os outros que vivem das tetas do governo. Se a gente continuar elegendo os especialistas em viver das tetas do governo, nós não vamos mudar o país. Como é que você acha que você vai mudar o país? Com esses políticos que estão se apresentando como candidato, todos eles vivem do Estado. Todos eles fazem carreira no Estado. Você acha que essa turma vai querer melhorar a vida de quem produz, de quem trabalha, de quem empreende no Brasil? É lógico que não.
A única coisa que eles têm em mente é como é que eles vão tirar mais dinheiro da gente. Inventando regra, aumentando imposto, tarifa. É isso que eles pensam. Então, gente, precisamos ser realistas. Nós temos que colocar no poder gente como a gente, que trabalha, empreende, né, investe. É essa turma que tem que estar lá para desmantelar esse Estado. Essa turma que vive do Estado não vai fazer isso. Achar que nós vamos ter resultados diferentes elegendo os mesmos é auto-engano. Não vai acontecer. Vamos parar de se auto-enganar. É isso que tem que fazer. E quantos empresários, e aí a minha crítica aos nossos colegas empresários, com auto-engano. Não, esse aqui é menos pior que o outro, esse aqui vai melhorar. Não vai melhorar, a gente sabe disso. Vamos parar do auto-engano. Se nós somos hoje 60 milhões de empreendedores e empresários nesse país, se 60 milhões de pessoas entender que para de ilusão, para de auto-engano, e vamos votar em alguém que tem um plano para o país, que é gente como a gente, e que vai tirar esse Estado das nossas costas, vai simplificar as regras e vai dar segurança jurídica, bom, a gente tem uma opção. Porque, no fundo, quem elege presidente da República, governador, deputado, não é pesquisa, não. É o eleitor. É o eleitor entrando lá, apertando um número de um candidato. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é, vamos votar em gente que vai tirar esse Estado pesado das costas das pessoas. E não vamos nos iludir que pessoas que vivem do Estado, que eles vão resolver o nosso problema, porque eles não vão, eles só vão criar mais problema. Está aí as votações últimas do Congresso. Não é? Super salário, orçamento secreto, PEC kamikaze, PEC dos precatórios. Gente, como é que você pode ter estabilidade de regra no país se você aprova uma emenda constitucional para dar o calote num precatório, que é uma dívida que você tem que honrar? Me conta. Você acha que essa turma vai modernizar o Brasil? É um absurdo. A gente é que tem que parar de se auto-enganar. Vamos lá, Alexandre Cabral. Dávila, vamos aproveitar e falar em vespeiro? Privatização. Privatização, temos algumas grandes, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras. A pergunta é, você privatizaria esses três? Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil? Sim ou não? E se no caso específico da Petrobras, não correria o risco, eu sou a favor da privatização, mas privatizar ela como um todo, de sair de monopólio estatal para monopólio privado, a solução não poderia ser quebrar empresas em vários filhotes e privatizar? Então, como você trabalharia com privatização de Petrobras, Banco do Brasil e Caixa? Cabral, resposta simples e direta, privatizo todas. Tudo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, não tem que ter empresa estatal nessas áreas. Aliás, se nós acreditarmos que parte do problema do Brasil é justamente por causa de monopólio, oligopólio ou pouca concorrência no mercado, a privatização tem como objetivo aumentar a concorrência. Não pode ser, como você bem colocou agora, a transferência de monopólio público para monopólio privado. Então, sim, vai ter que quebrar a Petrobras, vai ter que quebrar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica em vários, para aumentar a concorrência no sistema financeiro, para aumentar a concorrência no setor de energia. Porque senão nós não estamos fazendo uma privatização, nós estamos fazendo uma transferência de monopólio. E transferência de monopólio não vai melhorar a qualidade do serviço, não vai derrubar preço e, portanto, não vai cumprir o seu papel, que é aumentar a concorrência, aumentar a competição. E daí, Cabral, nós temos um modelo que funcionou de forma exitosa no Brasil. Foi o modelo de privatização da telefonia. Não era assim? Nós não tínhamos a Petrobras do telefone, nos anos 90, que era a Telebrás, né? E naquele tempo, você se lembra, o telefone era um produto tão raro e tão claro que você declarava no imposto de renda, junto com um terreno, um carro, eu tenho uma linha telefônica. Aliás, tinha gente que vivia de aluguel de linha telefônica no Brasil. É um absurdo isso. Mas o que aconteceu? Houve a privatização muito bem feita, né? Permitiu que houvesse uma expansão do serviço telefônico no Brasil. Quem levasse o filé mignon tinha que levar um ossinho. Isso durou durante décadas até poder permitir que aí houvesse mais concorrência ou compra de mercado. Então, o que aconteceu? Hoje todo mundo tem telefone no bolso. Então nós temos de seguir o modelo da privatização da Telebrás, que é fazer um modelo
para aumentar a concorrência, aumentar a competição, oferecer serviço de melhor qualidade por um preço menor. É isso que nós vamos ter que fazer no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, nos Correios e na Petrobras. Porque você sabe muito bem, se a gente vender essa holding dessas 4 grandes estatais, não estamos falando em vender 4 estatais, nós estamos falando em privatizar mais de 200 estatais. Porque debaixo dela tem um monte de penduricalho de outras estatais. Então é fundamental fazer isso. O que a população quer é serviço público de qualidade. E se a privatização vai ajudar a trazer serviço público de qualidade, nós vamos fazer. Estatal no Brasil virou sinônimo de ineficiência e de antro de corrupção. É isso aí, ineficiência, indicação política e antro de corrupção. Tem que acabar com isso. O que a população quer é serviço público de qualidade. E é este o papel que a privatização vai ocupar no meu governo. Candidato, só para reforçar, nós temos agora 13 minutos, a partir de agora, para finalizar essa entrevista. Nós temos ainda 3 perguntas antes de encerrar. E a minha pergunta agora é o seguinte: você é candidato a concorrer à presidência pelo Novo, da República pelo Partido Novo, né? E na última eleição, o João Amoedo teve pouco mais de 2% dos votos ali em 2018. Inclusive, algumas falas e ações de João Amoedo, que é fundador do partido e ainda é membro do Novo, né, que acabaram criando alguns desgastes para a imagem do partido. Como que você pretende mudar a visão desses eleitores e reconquistar a imagem que o Novo tinha quando foi criado, como uma opção de realmente de fazer uma nova política? Bom, eu espero, Isabela, que nesse último ano nós já mudamos a imagem do Novo. Primeiro, o partido foi pacificado, que é uma coisa muito importante. E essa pacificação do partido está nas nominatas que nós conseguimos fazer em todos os grandes colégios eleitorais. Nós estamos muito animados com essa eleição. Nós temos metas ambiciosas aí de dobrar nossa bancada no Congresso Nacional, dobrar as bancadas nas Assembleias Legislativas, reeleger Romeu Zema, governador de Minas Gerais, tentar eleger aí pelo menos um governador e um senador. Enfim, isso só aconteceu porque o partido foi pacificado, porque o partido conseguiu atrair de novo pessoas talentosas para políticas, como a gente chama, sair da indignação para a ação, e nós vamos disputar uma eleição com chapa completa em todos esses estados. E isso mostra a força do Partido Novo. E eu digo mais, Isabela, depois dessa eleição, só vai sobrar o Partido Novo na oposição. O resto vai ser um adesismo total ao governo do dia. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você tem alguma dúvida disso? Que essa turma vai aderir ao governo no dia seguinte da eleição? Vai tudo correr lá? Essa turma vive do Estado. Eles precisam de cargo. Eles querem cargo. Vai todo mundo sentar na mesa e negociar cargo. Vai negociar cargo no legislativo, no executivo, nas estatais. É isso que vai acontecer. Quem é que vai defender o pagador de imposto no Brasil? O empresário, o produtor do agronegócio, o trabalhador. Vai ser a gente. Só a gente vai sobrar nessa história. E eu espero que várias pessoas, aliás, várias pessoas já começam a nos procurar para conversar justamente de criar essa resistência da defesa da democracia, da economia de mercado, das liberdades individuais, porque não há espaço para essas 3 bandeiras nos outros partidos. Os outros partidos só querem saber como apoderar-se do Estado, para dividir os espólios da vitória eleitoral. É isso que é o Brasil. A gente tem que parar de se iludir, achar que vai ser diferente dessa vez. Não vai. Portanto, eu vejo o Novo saindo como o grande partido, um partido forte, coeso em torno de valores e princípios, e que vai ser a haste, o pilar central da resistência, da luta pela democracia, pela economia de mercado e pelas liberdades individuais, não importa quem seja o populista que um dia ocupar a presidência da República. É isso que nós vamos fazer. Por isso que eu espero que até o dia 2 de outubro as pessoas acordem para a realidade e votem no Partido Novo. Votem nos deputados do Partido Novo, nos governantes do Partido Novo e em mim para presidente da República. É a única saída que a gente tem, não tem outra. O resto é auto-engano.
Alexandre Cabral, sua última pergunta. Dávila, deixa eu falar uma coisa. Eu votei no Amoedo lá atrás. Publicamente já falei várias vezes aqui que vou votar em você. Não é porque eu tô contigo, eu já falei em vários programas antes. Vou votar no Ganime, lá no Rio de Janeiro, para governador. Mas uma coisa que eu sinto falta do Novo é chão de fábrica, sabia? Uma coisa que eu sinto falta é Dona Maria e seu Zé entender o que o Novo pensa. O elitizado, que graças a Deus eu estou nesse grupo, eu entendo facilmente, mas eu sinto falta daquele chão de fábrica. Então eu acho que quando o Novo não tiver o chão de fábrica, ele vai ser uma eterna esperança nossa, que, pô, as ideias são sensacionais, eu acho que tem tudo para dar certo, mas falta, sabe aquela foto comendo pastel com caldo de cana? Eu acho que falta isso no Novo. Ô Cabral, deixa eu te falar, eu vou te dar uma boa notícia nessa história da minha caminhada durante toda a campanha e pré-campanha. Primeiro, tem uma questão geracional muito importante. A moçada é Partido Novo. A turma de 20 anos, a turma de 30 anos, não importa onde elas estão, elas são Partido Novo. Eu vou te falar uma coisa. Eu tive aqui recentemente, eu não sei se você teve a oportunidade de ir ao World Trade Center. A CUFA, a Central Única das Favelas, criou ali um Expo Favela. Empreendedores na favela, apresentando projetos. Hoje no Brasil, as favelas movimentam 180 bilhões de reais. Essa turma é total Partido Novo. Eles querem empreender. Eles falam, pelo amor de Deus, tira o Estado das nossas costas. Eles não querem benefício, auxílio, não querem nada. Eles querem condições para trabalhar. Essa turma que movimenta 180 bilhões de reais. Outro dado importante. A pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, lá do Renato Meirelles, mostra que 70% das pessoas que moram nas favelas no Brasil inteiro querem empreender, ou já empreenderam, ou vão empreender. Então, assim, é um potencial gigantesco do Partido Novo. A gente está falando para essa nova geração. A geração que a gente não fala é a geração que se sente carta fora do baralho, não me adapto a esse novo mundo e preciso viver de auxílio. É essa turma. Mas essa turma está em extinção, porque essa geração de 20 e 30, daqui a 10 anos, é 30, 40, eles vão ser os diretores, os CEOs das empresas, e essa turma está afinada com a gente. Essa turma entende que esse Estado é um estorvo na vida delas. Elas querem sim melhoria e eficiência do Estado, mas elas são, como nós, baseadas em dado e evidência. Eles querem saber se funciona ou não funciona. Ninguém quer saber de viver às custas do Estado. Então, tem uma mudança geracional que está acontecendo muito importante em todas as classes sociais. Eu estou falando aqui das favelas, entendeu? Então, assim, e essas pessoas não querem saber de Estado, não. A classe média quer trabalhar, a classe média ficou pobre por causa do Estado. Então, assim, deixa o brasileiro trabalhar. Eu sinto que tem uma mudança geracional importante a ser feita. Agora, realmente, tem uma turma que eu chamo os outcasts aí, que não vão conseguir emprego, que não vão conseguir nada, que vive de assistencialismo. Tudo bem, essa turma não simpatiza conosco. Cada vez que a gente fala que quer privatizar alguma coisa, quer melhorar a qualidade do serviço público, na cabeça deles vou perder alguma coisa. Não vai. Nós, como governos, temos que ajudar as pessoas que ficaram para trás. Mas nós não podemos criar um Estado que ignora as pessoas que produzem, que trabalham e que empreendem no Brasil, ou que criam dificuldade para essas pessoas. Então, eu entendo que o futuro joga a nosso favor, Cabral. Cada vez mais essas pessoas têm a mentalidade, compartilham e comungam dos valores e princípios do Partido Novo. Fechado. Candidato, a gente tem uma pergunta aqui que estão fazendo no nosso chat. A maioria, né? A maioria das pessoas, a maior parte das perguntas é sobre isso. Caso você não vá para um segundo turno, e aí num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, que deram as pesquisas, quem que você apoiaria? Nenhum. Eu vou para a trincheira da resistência, eu sou do Partido Novo. Eu defendo a liberdade, eu defendo a economia de mercado. Eu não vou compactuar com populista, não tem jeito. Esses caras vão destruir o Brasil, eles vão destruir a economia, vão destruir a democracia. Por isso que eu estou dizendo aqui, nós vamos ser a trincheira da defesa da democracia. Agora, eu quero colocar aqui uma coisa importante de novo do Partido Novo. Quando você fala que é oposição, as pessoas falam,
essa turma vai tacar pedra no governo. Não é isso, não. O Partido Novo começou alinhado com o governo Bolsonaro, porque prometeu uma pauta liberal, e depois foi fazer oposição. E sabe o que é a oposição responsável? É votar sim com o governo os projetos importantes. O Partido Novo votou a favor de toda essa agenda modernizadora do Brasil. Reforma da Previdência, novo marco das startups, independência do Banco Central, marco do saneamento. Nós votamos a favor. Agora, é óbvio que nós votamos contra tudo que é essa pauta do corporativismo, que é orçamento secreto, que é PEC do precatório, PEC kamikaze, tudo isso que é demagogia, nós votamos contra. Isto que é uma oposição responsável. O governo que vencer a eleição sempre terá o respaldo do Partido Novo quando apresentar as reformas prementes do Estado brasileiro. Nós não vamos fazer oposição a todo custo, mas sempre terá a oposição do Partido Novo quando apresentar pautas que aumentam o poder do corporativismo, da captura do Estado e, principalmente, projetos que têm como finalidade tirar mais dinheiro do bolso daqueles que produzem e que empreendem no Brasil. Nós sempre vamos votar contra. Então, isto é a oposição madura que o Brasil precisa. E numa democracia, nós precisamos de governos responsáveis e oposição madura. Então nós não vamos fazer o que os outros vão fazer, que é apoiar um dos candidatos e depois ser um adesismo em massa ao governo. Nós não estamos na política porque nós queremos cargos políticos. Nós não estamos na política porque nós queremos o poder pelo poder. Não, nós estamos na política para transformar a política, para livrar o Brasil desse Estado que sufoca as pessoas que produzem e que empreendem no país. Essa vai continuar sendo a nossa pauta. E eu não vou compactuar com populista. Agora, eu acredito na liberdade de escolha. Se tem pessoas que vão escolher votar num ou no outro, faz parte do jogo. Não vou criticar. Mas eu vou estar na luta contra o populismo, na defesa da democracia, da economia de mercado e das liberdades individuais. Candidato, estamos aí no tempo exato, cravado aqui, né, do nosso tempo para esta entrevista. A gente vai colocar um cronômetro agora na tela. Você terá 2 minutos para suas considerações finais, para falar diretamente ao nosso público aqui, para deixar suas considerações finais. Bom, primeiro, muito obrigado por essa sabatina. É muito importante nós termos tempo para discutir as ideias que o Brasil precisa, as propostas, para que o eleitor possa fazer o seu julgamento do que é melhor para o Brasil. Mas eu queria dizer a você que nos escuta, você é o agente transformador da política brasileira. É o seu voto que vai dizer se nós vamos livrar a política da corrupção ou se nós vamos continuar com os esquemas de corrupção. É o seu voto que vai dizer se nós vamos ter mais Estado ou mais mercado. É o seu voto que vai dizer o Brasil que nós vamos ter depois do dia 2 de outubro. O Brasil que nós aspiramos deixar para os nossos netos, para os nossos filhos. O seu voto é o único instrumento que a democracia lhe dá para mudar a realidade que nós vivemos. Portanto, eu peço que o seu voto seja criterioso para presidente, para deputado federal, deputado estadual, governador, senador. O seu voto tem o poder de criar o Brasil que nós queremos. E o Brasil que nós queremos é um Brasil mais livre, mais democrático, com mais mercado e menos Estado. Um Brasil que o Estado sirva o cidadão e não se sirva do cidadão para bancar benefícios do mundo público. Portanto, eu estou nessa eleição para ser uma alternativa a essa política dessas pessoas que vêm capturando o Estado e vêm dando as costas para nós que produzimos, trabalhamos, empreendemos e investimos no país. Para mudar a realidade do Brasil, nós precisamos de você, do seu voto. É liberdade com responsabilidade que vai mudar o país e a responsabilidade do seu voto. Candidato, você ainda tem aí alguns segundos, se quiser concluir. Já, se tiver concluído, tudo bem. A gente agradece aqui a sua participação. Obrigada até pela sua agenda. Muito obrigado.
e que nós temos uma boa votação no dia 2 de outubro e esquecer que o voto não termina no dia 2. No dia 2 de outubro começam as consequências das nossas escolhas. Se nós escolhermos bem, o Brasil vai mudar. Se não, nós teremos, sim, mais 4 anos de turbulência pela frente. Tá certo. Muito obrigada, candidato pelo Partido Novo, Obrigado. candidato à presidência, Felipe Dávila. Obrigada, até uma próxima. Obrigada. Até a próxima. Até mais. A gente vai seguindo Até aqui mais. na nossa programação da BMC News, né, lembrando, né, que essa entrevista, para quem não acompanhou, quiser acompanhar na íntegra, estará disponível também no nosso canal do YouTube e também em todas as nossas plataformas. Será possível você acompanhar não só essa do candidato, né, Felipe Dávila, mas também a entrevista que nós já realizamos com outro candidato à presidência, Pablo Marçal, na semana passada. A BMC News está, sim, realizando, né, uma série de entrevistas com os candidatos presidenciais. E vou aproveitar aqui para fazer um disclaimer, né? Já que o professor Alexandre Cabral deixou o seu voto declarado aqui ao Felipe Dávila, deixa eu deixar isso muito bem claro, que é um voto pessoal, pessoa física do professor Alexandre Cabral. Não temos nenhum lado aqui dentro da BMC News. Este não é, na verdade, a BMC News está aqui trazendo todos os candidatos. O convite foram feitos para todos, inclusive, né, aos maiores aí apontados nas pesquisas, e ainda aguardamos respostas das assessorias de imprensa desses candidatos aí que mais estão pontuando nas pesquisas eleitorais. A BMC News está fazendo aí essa sabatina com todos os candidatos, deixando muito bem claro que não estamos aqui para defender um lado ou o outro. Estamos aqui abrindo a oportunidade para entender exatamente o plano de governo de todos esses candidatos e principalmente tentando trazer para o lado do enfoque econômico, né? Já que nosso canal aqui tem como um grande pilar a gente falar muito sobre economia, mercado financeiro, falar muito aí sobre as ações que impactam diretamente os mercados. Bom,